O vídeo de hoje a gente vai falar sobre resiliência e a resiliência emocional. Vamos falar um pouco de psicologia. Como que a minha resiliência, a minha capacidade de suportar essas intempéries da vida, emocionalmente falando, que por vezes me deixam chateado, estressado, triste, como que determinadas pessoas conseguem se levantar, se reerguer mais fácil ou mais rápido do que outras pessoas quando sofrem algum tipo de abalo emocional. E o quão isso é importante para a sua vida no aspecto geral e para a sua produtividade. Então, eu vou usar um exemplo que aconteceu outro dia, inclusive com o meu filho, que me remeteu à minha infância e eu pude fazer algumas reflexões. Olha que interessante. Outro dia, meu filho estava brincando na quadra de futebol e havia outras crianças também. O meu filho, neste momento, ele tem 1 ano e 5 meses de idade. E aí, quando ele chegou lá para brincar, as crianças eram mais velhas, por volta de 5, 6 anos de idade, ou seja, é uma diferença de idade muito grande. E quando ele se aproximava daquelas crianças, as crianças não queriam nem papo com ele. As crianças queriam chutar a bola, brincar e tal, e tinham crianças até mais velhas do que 6, 7 anos. Então não davam a mínima para ele, a menor atenção. E ali naquele momento, o meu filho estava experimentando pela primeira vez o que é não, o que é a frustração, a indiferença e que o mundo não são flores, como muitas pessoas tendem a acreditar e vão se frustrar. E aí eu comecei a fazer uma reflexão. Lógico que aquilo parte o coração de um pai, parte o coração de uma mãe, mas aquilo é importante para o crescimento dele. Para a vida adulta, principalmente, isso vai ter um reflexo gigantesco. Por que que eu falo que aquele momento que corta o coração de um pai, o seu filho querendo brincar e as outras crianças ignorando ele ali, por que que aquilo, de certa forma, é importante para uma criança? Porque ela vai experimentar, ela vai saber que o mundo real, o mundo de verdade, ele é assim. Ele vai te sacudir muitas vezes. Você nem sempre vai ter alguém te apoiando para estudar. Nem sempre você vai ter um reconhecimento no seu trabalho. Às vezes você fez um trabalho sensacional e aquela pessoa, teu chefe ou teu companheiro de trabalho, sequer reconhece o teu trabalho. E isso faz parte do mundo real, porque as pessoas são assim. E aí você às vezes cai, adoece, se estressa, entristece por conta dessas situações e às vezes isso se prolonga entrando até num quadro depressivo. Então, quando a gente aprende que o mundo de verdade, desde a infância, ele funciona assim, a gente se torna adultos mais resilientes, mais fortes emocionalmente falando. E aí eu remeto à minha infância. E se você é da década de 80, 90 ou até mais para trás, você vai entender muito isso que eu vou te falar agora. Vamos lá. Eu, na década de 80, 90, a minha infância e adolescência ali, eu brincava na rua, né? Ficava na rua por muitas vezes o dia inteiro brincando. E aquelas brincadeiras na rua me ensinaram muita coisa, é o que eu chamo de escola da vida. Muitas das vezes eu caía e tinha que levantar sozinho, porque não tinha ninguém ali para me levantar. Muitas das vezes, dentro das brincadeiras, tinha os mais fortes, os mais espertos, e nem sempre era eu. Muitas das vezes eu era o mais frágil ou menos esperto em alguma brincadeira. E eu aprendia a lidar com a frustração. Eu tinha que saber tomar decisões. Então, olha quantas competências emocionais a gente aprendia já na escola da vida, na nossa infância e adolescência. Tomada de decisão, gerenciamento de conflitos. Muitas das vezes, aquelas brincadeiras geravam conflitos e a gente precisava gerenciar e resolver os conflitos ali para continuar a brincadeira. Por vezes, você perdia e ali, quando você perdia a sua equipe, ou às vezes uma brincadeira individual, ou em dupla, seja lá o que for, você tinha que aprender a lidar com aquele não, com aquela frustração, com a perda, e às vezes você ganhava, e aí você lidava com a vitória, com aquela sensação de equipe, de grupo. Você muitas das vezes tinha que desenvolver, ou alguns já tinham desenvolvido, a capacidade de liderança, porque muitas das vezes em algumas brincadeiras você era o líder, você tinha que comandar pequenas frações ali de crianças, de adolescentes, por conta de uma brincadeira. Então, olha quantas competências emocionais eram desenvolvidas nas brincadeiras que a gente tinha quando criança, quando adolescente. Liderança, tomada de decisão, gerenciamento de conflitos, a capacidade de empatia, de lidar com a frustração, do não, do ganhar, do perder. Era tanta coisa que a gente aprendia na rua que isso a gente leva para a vida adulta como uma capacidade de resiliência emocional. Porque a criança e o adolescente, elas já vão desenvolvendo isso. E quando eu vi o meu filho não conseguir brincar com aquelas crianças mais velhas, eu falei, cara, ele tem que aprender que o mundo real é assim. Ele tem que se tornar resiliente desde novo. E pessoas mais resilientes, elas lidam com as intempéries da vida adulta de uma maneira diferente do que aquela pessoa que qualquer coisa é um abalo tão grande que ela adoece, ela entristece de uma maneira que tudo acaba, ela não consegue mais ser produtiva. Então, ser resiliente emocionalmente te dá uma capacidade de produtividade saudável. Lógico, o que eu quero dizer para você é
A vida vai te bater, algum momento de estresse, alguma pessoa, algum ambiente, em algum momento da sua vida você vai se entristecer, você vai se estressar. Isso faz parte. E você ficar triste, você chorar, qualquer coisa nesse sentido faz parte, é normal. Eu choro quando eu tenho que chorar, eu fico estressado quando eu tenho que me estressar, eu fico triste quando eu tenho que ficar triste. Porém, a capacidade de lidar com isso, de me recompor e de voltar a ser produtivo, ela demora muito menos do que uma pessoa que não tem essa resiliência emocional. É uma pessoa que se entrega completamente, qualquer problema que venha à vista, a pessoa já se derruba, muitas das vezes adoece, a imunidade vai lá embaixo, os níveis de cortisol vão lá em cima, às vezes a pessoa começa a entrar num quadro depressivo e por aí vai. Então, trabalhar essa capacidade de resiliência é de extrema relevância. E hoje, a gente tem uma problemática muito grande, que as crianças e os adolescentes, eles não ficam mais na rua como na época em que eu era criança e adolescente, por exemplo. E aí uma série de variáveis explicam, né, que vai desde do excesso de violência que a gente vê nas ruas hoje em dia, o excesso de tecnologia, o excesso de proteção dos pais. Então tem muita coisa envolvida que não permite que essas crianças estejam na rua para brincar, para aprender com a escola da vida essas competências socioemocionais, para que elas trabalhem a resiliência já desde novas e que elas se tornem adultos mais fortes, resilientes emocionalmente e mais produtivos, logicamente. Tem até uma metáfora muito interessante que trata exatamente desse assunto. Uma criança, ela era pupila de um mestre de artes marciais. E aquele mestre, com aquela sabedoria toda dele, achou que aquele momento da fase de treinamento do atleta permitia que ele fosse competir. Então o mestre levou o seu pupilo para a competição. Chegando na competição, a criança começou a lutar e tudo, fazendo tudo direitinho dentro daquilo que ele aprendeu, mas em determinado momento, um erro da arbitragem deu um ponto ao adversário. E quando terminou aquela luta, o menino, que era pupilo do mestre, perdeu a luta. Na arquibancada estavam o pai e a mãe daquela criança. E o mestre observou aquele erro da arbitragem e olhou para o atleta veio chorando e tudo. O pai e a mãe na arquibancada começaram a gritar: Ei, mestre, mestre, você não vai fazer nada, você não vai fazer nada, ele perdeu, o erro da arbitragem, tudo isso aí foi uma injustiça muito grande. E o mestre, no auge daquela sabedoria e tranquilidade, acolheu o seu atleta, conversou ao pé do ouvido do seu atleta, deu mais um ensinamento a ele, virou-se para os pais, e os pais ainda, né, muito bravos, falando: Você viu que aquilo foi injusto com meu filho. O mestre olhou para o pai e para a mãe e falou: Olha, eu também concordo que houve um erro na arbitragem, mas ali o seu filho aprendeu que o mundo não é justo. Vamos ensinar a ele neste momento que nem sempre o mundo vai ser justo. Então, em determinados momentos que às vezes nos cortam o coração, eu como pai, lógico que eu vou ver meu filho querendo brincar e vou falar: caramba, pô, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar para aquelas crianças mais velhas e falar assim: não, para tudo, porque vocês têm que dar atenção para o meu filho. Olha a bolha que eu estou colocando ele. Olha o que eu estou fazendo com essa criança se eu protegê-lo a este ponto. E aí, as consequências na vida adulta dele vai ser de um cara mimado, um cara que não sabe receber não, que não sabe se frustrar, que não sabe lidar com essas intempéries, com falta de reconhecimento das pessoas, falta de apoio. Ele tem que aprender a se virar desde novo. É isso que eu quero ensinar para o meu filho. Eu não quero entregar para a sociedade uma criança frágil emocionalmente. E muitas das fragilidades nossas como adultos foram culpa ou dos nossos pais, que deram um excesso de proteção, ou a gente, muitas das vezes, lógico, se entrega muito facilmente, mesmo tendo tido uma boa educação. Então fica aqui a minha dica sobre resiliência para que a gente possa ter mais produtividade, sempre de maneira saudável.